Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 21/6/2023, o 116º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Como eu disse na live 20 e tenho repetido em outros momentos, estamos passando por uma transformação, uma transição de poder mundial, de um mundo unipolar para um cenário multipolar de poder. Ultrapassamos o ponto de não retorno, agora é irreversível, todavia preocupante. Nenhuma potência cede seu poder graciosamente, sem lutar. Não é da natureza humana atual e a história tem mostrado vários exemplos. Foi assim com o Império Romano, foi assim com o Império Britânico ou qualquer outro. Nenhum deles cedeu sem lutar. Lutam até o fim para não compartilhar o poder e a riqueza acumulada. É da natureza humana. Logo, toda transição de poder implica necessariamente em conflitos de maior ou menor grau. A história dos humanos de superfície é uma história de guerras entremeadas por curtos momentos de paz. Sua natureza bélica é óbvia. A ganância, a cobiça e a vaidade estão por trás de todos os grandes movimentos econômicos, políticos ou militares dos estados hegemônicos em qualquer época. E não está sendo diferente agora. Se a natureza humana não muda significativamente, é impossível suas relações expressarem algum outro padrão. Desta forma, os dominadores globais, os DGs, continuarão a criar catalisadores para sedimentar pré-condições para a execução do checkmate global a que eles aspiram. Como tenho dito, o caos é parte fundamental desta equação dos DGs. Ninguém troca uma situação cômoda por uma pior. Logo, eles precisam criar o caos para que a nova ordem deles pareça atraente. Eles precisam fazer a sua vida se tornar menos atraente do que aquela que eles vão propor. Tudo isso já foi explicado com abundantes evidências aqui no canal ao longo da série de vídeos. Portanto, não se iluda. Esse período a que chamo travessia está repleto de desafios relevantes. Já há uma grande pressão psicológica sobre todos que estão conscientes e acompanhando atentamente os fatos. Você precisa urgentemente estar preparado para a travessia ou pagará o preço da omissão. Visando preparar as pessoas sensatas para a travessia, criei a área de membros, a comunidade fechada do canal. O objetivo dessa área, dessa comunidade fechada de membros do canal, é transmitir conhecimento que não é de domínio público, para que eu possa levar a eles, a vocês, conhecimentos que não são de domínio da maioria das pessoas, com a finalidade de capacitar os membros do canal a passar pela travessia, mitigando danos pessoais e aos seus próximos. A responsabilidade pela sua preparação é somente sua. Vamos então agora ao movimento das peças no tabuleiro, começando pelo cavalo, como de costume. A tão esperada contraofensiva da Ucrânia começou no início do mês. Com tanta propaganda feita pela mídia, perderam o fator surpresa e deram aos russos tempo para se preparar. Os russos montaram 3 linhas de defesa, com a segunda delas sendo a mais robusta.
Eles, os russos, têm boa experiência em defesa, visto suas vitórias sobre Napoleão e Hitler quando foram atacados por eles. Ao que tudo indica, até o momento, a contraofensiva ucraniana não obteve o sucesso esperado. Até o momento, não houve nenhum avanço territorial importante e os russos têm divulgado vídeos e fotos de tanques americanos e alemães destruídos no campo de batalha. Putin disse no Fórum de São Petersburgo que a Ucrânia quase esgotou seu próprio material de guerra e depende agora fortemente de novas entregas do exterior. O Ministério da Defesa russo disse que mais de 7.500 militares ucranianos morreram e 30% do material bélico foi destruído entre tanques e blindados ocidentais depois que começou a contraofensiva da Ucrânia. Segundo tem sido divulgado, as forças ucranianas não conseguiram ainda, até o momento sequer, passar pela primeira linha de defesa russa. Andrei Kartapolov, chefe do Comitê de Defesa da Duma da Rússia, estima que as forças da Ucrânia, se a atual taxa de baixas ucranianas persistir, esgotarão suas capacidades ofensivas em julho, mês que vem. A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Anna Maliar, disse que, embora a situação no campo de batalha seja bastante difícil, no momento, o maior golpe de Kiev contra as forças russas ainda está por vir. Esperemos. O fato mesmo, real, considerando que as informações ainda possam não ser totalmente corretas, o fato real é que a Ucrânia não recuperou quase nada do seu território nesta contraofensiva e teve muitas baixas e perda de material bélico. Em um encontro do presidente Putin com um grupo de correspondentes de guerra russos e blogueiros do Telegram, ele fez uma afirmação intrigante em relação ao futuro deste conflito. Ele afirmou, abre aspas, o exército ucraniano dos Estados Unidos e da OTAN será derrotado, não importa quais novos tipos de armas recebam do Ocidente. Quanto mais armas houver, menos ucranianos e o que costuma ser a Ucrânia permanecerá. A intervenção direta dos exércitos europeus da OTAN não mudará o resultado do conflito, mas neste caso, o fogo da guerra envolverá toda a Europa. Parece que os Estados Unidos também estão prontos para isso. Fecha aspas. Parece que ele, Putin, está se preparando para o pior cenário e acredita que os Estados Unidos também. Aparentemente, Xi Jinping, da China, também está, como Putin, se preparando para momentos difíceis. Em 30 de maio, ele disse a seus principais funcionários de segurança nacional que estivessem prontos para, abre aspas, os piores cenários, fecha aspas, e para mares tempestuosos. O comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, general Valery Zaluzhnyi, não é visto há muito tempo. Os boatos começaram quando ele, o general Valery, faltou a uma reunião da OTAN e não foi mais visto. Surgiram informações não confirmadas por fonte independente de que ele foi atingido num ataque de mísseis russo e teve traumatismo craniano. Foi operado em Kiev e depois transferido para o exterior. Segundo essas fontes, ele vai sobreviver, mas não terá condições de voltar ao seu cargo. O chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirill Budanov,
também não é visto há muitos dias. Ele havia feito declarações polêmicas prometendo matar russos em qualquer parte do mundo. Está desaparecido por um bom tempo. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, falou em uma conferência industrial na Alemanha, o que venho mostrando aqui a vocês há algum tempo. Ele disse que a assistência à Ucrânia deve continuar e ele acrescentou, abre aspas, também precisamos de uma indústria de defesa mais robusta. Nossos estoques de armas e munições estão esgotados e precisam ser repostos. Vou repetir, o chefe da OTAN, Stoltenberg, disse que os estoques estão esgotados e precisam ser repostos. Não apenas na Alemanha, mas em muitos países da OTAN, finalizou ele, fecha aspas. A Ucrânia vem reclamando que muitas das armas que chegam a ela estão em condições tão ruins que precisam ser canibalizadas para peças. Pelo menos 1/3 do potencial militar da Ucrânia está passando por reparos a qualquer momento, de acordo com o New York Times. Saindo da OTAN agora e falando dos Estados Unidos, a secretária do Exército dos Estados Unidos, Christine Wormuth, disse que a capacidade de produção de munições dos Estados Unidos foi levada ao limite absoluto. Ela já tinha sido uma pessoa que alertou para essa questão e eu já tinha citado ela aqui em vídeos anteriores. Dessa vez ela disse, abre aspas, uma coisa que a guerra na Ucrânia nos mostrou é que as estimativas que fizemos para as munições necessárias para conflitos futuros, essas estimativas são baixas, fecha aspas. A secretária estima que levará 15 anos, vou repetir, 15 anos para modernizar as instalações produtivas e repor o estoque dos Estados Unidos. O presidente do Estado-Maior Conjunto, general Mark Milley, disse que a nação tem um longo caminho a percorrer para reabastecer seus estoques extremamente esgotados. Vou repetir, Mark Milley disse que os estoques estão extremamente esgotados. Ora, ao ouvir os chefes da OTAN e dos Estados Unidos dizerem que seus estoques estão esgotados e sabendo que um estoque dessa natureza leva muitos anos para ser reposto, pergunta-se como eles imaginam, OTAN e Estados Unidos, lutar uma guerra prolongada contra a Rússia e a China se não tem estoques de munições. Já mostrei um relatório aqui que fala de lixeiras vazias, um termo usado para quando acaba a munição. Mostrei dezenas de autoridades alertando para este problema. Pois bem, é fácil constatar que os Estados Unidos e a OTAN não têm, no momento, condições de entrar numa guerra prolongada com duas potências como Rússia e China. Aliás, desde o início do canal, tenho mostrado essa situação e tenho também dito sobre exercícios de guerra simulada que mostram essa mesma resultante. Isso é um fato bem compreendido em Washington. Enquanto os russos estão se exercitando na Ucrânia, obtendo mais conhecimento sobre as armas ocidentais que capturam e estudando-as e aumentando sua produção de armas e munições, o Ocidente entrega seus equipamentos e munições e arrasa seu estoque. Certamente, Putin e Xi Jinping perceberam esse contexto e daí suas declarações para esperar o pior. Em um artigo de opinião no Washington Post com título que traduzido é mais ou menos assim, abre aspas, os Estados Unidos não podem mais
presumir que o resto do mundo está ao seu lado, fecha aspas, um articulista, Farhad Zakaria, faz uma reflexão e algumas constatações em seu artigo no Washington Post. Ele escreveu, abre aspas, como muitos comentaristas observaram, a maior parte da população mundial não está alinhada com o Ocidente em sua luta contra a invasão da Ucrânia pelo presidente russo Vladimir Putin. E a própria guerra apenas destacou um fenômeno mais amplo. Muitos dos maiores e mais poderosos países do mundo em desenvolvimento estão se tornando cada vez mais anti-ocidentais e anti-americanos. Fecha aspas. E ele concluiu da seguinte maneira, abre aspas, este é o novo mundo. Não se caracteriza pelo declínio da América, mas sim pela ascensão de todos os outros. O presidente Alexander Lukashenko, da Bielorrússia, confirmou que seu país começou a receber armas nucleares táticas russas prometidas anteriormente por Vladimir Putin. As armas já estão em território da Bielorrússia, mas permanecem sob o controle de militares russos. Eu escrevi em 2019 e depois comentei no canal em 2020 que os russos tinham mapeado todos os cabos submarinos que interligam as principais nações do Ocidente. Na época, falei dos submarinos russos da classe Loncharif, projeto 10831. Inclusive, em 2019, mostrei como nós estivemos, o mundo, perto de uma guerra mundial e poucos sabiam. Eu escrevi na época, em 2019, o seguinte: em 1º de julho, o mundo esteve à beira de uma hecatombe quando um submarino nuclear russo de pesquisa, Vladikavkaz, da classe Loncharif, que trabalha em águas de até 6.000 metros de profundidade, mapeando cabos de comunicação, dentre outras coisas, e que hipoteticamente é transportado e escoltado por outro submarino nuclear maior, BS-64, teve um incêndio de causa desconhecida, vitimando 14 membros de sua tripulação quando navegava submerso no Mar Báltico. Esse episódio deixou a todos em extrema tensão, uma vez que poderia ter sido interpretado como um ataque dos submarinos da OTAN que faziam exercícios navais nas proximidades, provocando reuniões de emergência entre Moscou e Washington. Naquela época, 1º de julho de 2019, esse incêndio no submarino russo que vitimou 14 marinheiros quase levou o mundo à guerra. Bem, agora chegam notícias de que atestam que o submarino de capacidade russa para cortar cabos submarinos se tornou novamente notícia. Após alguns relatórios atribuindo a destruição do gasoduto Nord Stream da Rússia pelo governo ucraniano ou americano, essa suspeita, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o vice-presidente do Conselho de Segurança, que é, na verdade, o Medvedev, declarou que a Rússia precisa cortar os cabos de submarinos dos seus inimigos. Ele disse o seguinte, Medvedev, abre aspas, se partirmos da comprovada cumplicidade dos países ocidentais na explosão do Nord Stream, não teremos restrições, nem mesmo morais, para nos impedir de destruir as comunicações por cabo do fundo do oceano de nossos inimigos. Fecha aspas. Para vocês entenderem, mais de 400 cabos submarinos transportam mais de 95% do tráfego internacional da internet. E são esses cabos submarinos
que eu já disse no passado que a Rússia havia mapeado e desenvolvido capacidade de destruir. São esses cabos aos quais agora Dmitry Medvedev se refere. A Rússia tem a sua própria internet à parte da estrutura mundial. Muito bem, eu tenho mostrado para vocês que os chineses estão esnobando há meses, na verdade há anos, a tentativa das autoridades dos Estados Unidos de estabelecer uma linha de comunicação com eles. Também mostrei como chega a ser desconcertante e mesmo humilhante as reiteradas tentativas do secretário de Defesa Lloyd Austin dos Estados Unidos e outros generais e almirantes dos Estados Unidos de tentar falar com os chineses, e esses continuam se recusando a atendê-los. Desde 2021, os líderes da China recusaram ou ignoraram mais de uma dúzia de pedidos de conversa com o Pentágono e cerca de 10 convites de engajamento a nível de trabalho, informou a Reuters, citando um alto funcionário de defesa dos Estados Unidos. Agora, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, jogou a toalha e foi a Pequim pedir ajuda. Ao final da visita, após ser recebido brevemente por Xi Jinping, algo em torno de 30-35 minutos, Antony Blinken divulgou numa coletiva, após a visita, que os chineses continuam a se recusar a estabelecer comunicações militares. Embora ele levantasse repetidamente a perspectiva de estabelecer uma linha de comunicação de crise entre os militares dos Estados Unidos e da China, neste momento a China não concordou em avançar com isso, disse Blinken, que é o secretário de Estado, a mais alta autoridade de diplomacia americana. E aí Blinken concluiu, abre aspas, acho que essa é uma questão na qual temos que continuar trabalhando, fecha aspas. Mesmo com todas as recusas, mesmo com ele indo a Pequim pedir para restabelecer comunicações e os chineses voltando a recusar, ele ainda continua pedindo e diz que continuará a pedir. Segundo Bradley Thayer, diretor de política para a China do Center for Security Policy, essa viagem do Blinken é um tiro no pé. Ele disse, o Thayer disse, abre aspas, estamos vendo com o governo Biden, onde há um esforço desesperado para retornar à política de engajamento, uma política de engajamento ruim que buscamos por uma geração com a China quando a Guerra Fria acabou e que tornou a China rica. Uma política de engajamento ruim que tornou a China rica. É uma guerra política e os chineses estão fazendo de Blinken um suplicante. Fecha aspas. Ele considerou a situação uma vitória para a China. Ele disse que, se comparada com a anterior contra a União Soviética, a Guerra Fria atual é muito diferente. Agora, segundo ele, Thayer acredita que o regime comunista tem muito mais vantagens que a União Soviética tinha à época da Guerra Fria. Ele acrescentou, abre aspas, eles podem ser mais inovadores, eles podem ter superioridade militar ou paridade em algumas plataformas de armas ou coisas que importam, como capacidades nucleares, tamanho das marinhas, citando naturalmente o fato da marinha chinesa hoje ser maior que a americana. Continuando, portanto, segundo ele, podemos ser o lado mais fraco nesta Guerra Fria. Isso é muito difícil para aqueles que estão interessados em manter a liberdade e a liberdade nos Estados Unidos. E isso está em jogo. E podemos ser mais fracos dessa vez. Não é
uma boa situação, fecha aspas. Pergunta-se, por que esse desespero do governo americano para restabelecer comunicação com a China? O que os Estados Unidos temem? Será que a questão da falta de armas e munições está gerando este posicionamento? Muito bem, eu também já comentei no canal a verdadeira pandemia de fentanil que assola os Estados Unidos, essa droga sintética. Agora esse impacto chegou também às Forças Armadas. Numa reportagem do The Washington Post, foi noticiado que foram registrados cerca de 15 mil casos de overdose de fentanil e 332 mortes de militares por uso de drogas. O Exército perdeu 127 soldados para o fentanil de 2015 a 2022, de acordo com os registros obtidos pelo Post, através da Lei de Informação, de Liberdade de Informação. Para vocês terem uma ideia, isso é mais que o dobro de militares mortos em combate no Afeganistão durante o mesmo período. Ou seja, essa pandemia de fentanil não só está dizimando a juventude americana, como agora impacta fortemente as Forças Armadas dos Estados Unidos. Vamos agora ao movimento então da Torre. Conforme esperado, a dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassou 32 trilhões de dólares. Vou repetir, 32 trilhões de dólares, mostraram dados do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, divulgados no dia 17 de junho. Isso ocorre menos de 2 semanas depois que o presidente Biden sancionou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejam só, uma disposição da legislação que foi aprovada em 3 de junho suspendeu o teto da dívida por 19 meses, o que significa que o governo pode tomar mais dinheiro emprestado até o final de 2024. Com déficit gêmeo constantes, a situação de endividamento dos Estados Unidos só se agrava. As facilidades de tomar dinheiro emprestado geraram um verdadeiro vício em dívida. Michael Peterson, CEO da Fundação Peter G. Peterson, disse o seguinte, abre aspas, tivemos a sorte de evitar um calote abaixo do teto da dívida, mas o problema mais amplo é que continuamos ignorando a própria dívida crescente. À medida que ultrapassamos os 32 trilhões de dólares, sem fim à vista, já passou da hora de abordar os fatores fundamentais de nossa dívida, que são o crescimento obrigatório dos gastos e a falta de receitas suficientes para financiar esses gastos. Não fazer nada não é uma opção, porque programas sociais críticos estão indo para a insolvência e estamos no caminho de adicionar impressionantes 127 trilhões de dólares à nossa dívida nacional nos próximos 30 anos. Até 2053, quase 40% de todas as receitas federais serão gastas apenas com juros, um fardo impensável para nós colocarmos nas gerações futuras, fecha aspas. Vejam os senhores, adicionar impressionantes 127 trilhões de dólares à dívida nos próximos 30 anos. Ou seja, não se fala em quitar a dívida, em diminuí-la. Pelo contrário, só aumenta a dívida e ela vai consumir 40% das receitas dos Estados Unidos. Incrível é que nos anos 80, vários países em desenvolvimento tiveram crises de dívida e então, na época, o FMI, Fundo Monetário Internacional, impôs regras draconianas para o controle dos gastos públicos nesses países endividados, em desenvolvimento, e esses países tiveram que limitar o seu crescimento em função da dívida. Os Estados Unidos simplesmente não cortam seus gastos e tomam dinheiro emprestado que jamais poderão pagar.
Imaginem se os Estados Unidos tivessem de seguir a cartilha do FMI, que na época impôs aos países em desenvolvimento. Realmente é um péssimo exemplo esse que os Estados Unidos está dando. Pela primeira vez em mais de um ano, o Federal Reserve deixou as taxas de juros inalteradas nos Estados Unidos, mas sinalizou que mais de 2 aumentos podem vir a acontecer esse ano. Ou seja, ele manteve as taxas, mas já avisou, vou aumentar mais 2 vezes. A taxa de referência dos fundos federais manteve-se em torno de 5 a 5,25%, interrompendo momentaneamente 10 aumentos consecutivos de taxas de juros que tinham ocorrido. Powell disse que não prevê um corte de juros até que a inflação caia a uma taxa substancialmente menor, o que ainda pode levar mais alguns anos. Ao deixar as taxas de juros já consideradas altas inalteradas, o Federal Reserve manteve os endividados asfixiados e, ao sinalizar mais 2 aumentos ainda este ano, condenou muitos desses endividados americanos à morte. A economia chinesa tem problemas estruturais para os quais eu venho alertando aqui há algum tempo. Agora, o Partido Comunista Chinês começou a se incomodar com a desaceleração da economia e um baixo crescimento projetado que dificilmente chegará a 5% o crescimento chinês este ano, o que para os padrões chineses, naturalmente, é muito baixo. Existem inúmeras causas para isso, incluindo pessimismo do consumidor, desemprego e êxodo de riqueza. Os consumidores mais velhos na China têm mais dinheiro, mas tornaram-se mais pessimistas sobre o futuro do país e estão reduzindo seus gastos. Ademais, a China está perdendo muita riqueza devido à migração. Espera-se que cerca de 13.500 milionários deixem a China este ano, depois que 10.800 migraram para fora da China em 2022, segundo dados de uma consultoria chamada Henley & Partners. Essas são as maiores perdas de riqueza entre qualquer país do mundo. Autoridades chinesas têm buscado conselho junto a especialistas em reuniões frequentes. Um relatório da Bloomberg afirmou o seguinte, abre aspas, as autoridades chinesas reconheceram que a economia da China estava enfrentando um período crítico e mostraram um ímpeto para encontrar soluções que não haviam sido vistos antes. Fecha aspas. Métodos tradicionais de estímulo têm feito uma resultante muito baixa, um efeito menor. Hoje, devido ao uso generalizado desses mesmos estímulos nas 2 décadas anteriores. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês já incentivou tanto os empréstimos bancários que um afrouxamento adicional nessas regras regulatórias, tornando os critérios para a concessão de empréstimo mais frouxos, colocaria o setor bancário em perigo. Outra área importante, que eu já comentei várias vezes aqui no canal, é o mercado imobiliário, que já responde por mais de 70% da riqueza familiar da China e 25% do seu PIB. E esse mercado já está super alocado como contribuinte para a economia. Aqueles com meios para comprar casas já têm várias casas vazias e não querem comprar novas. O Goldman Sachs reduziu a previsão então de crescimento do PIB chinês para 2023 para algo em torno de 5%. Antes dele, instituições como UBS, Bank of America, JP Morgan Chase e Nomura Holdings
também reduziram as previsões para o crescimento da economia chinesa. O cenário não parece bom para um governo que prometeu à sua população prosperidade em troca de obediência. A Rússia sediou o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Nada de muito relevante ou decisões significativas aconteceu lá. Vamos agora ao movimento da peça Bispo. Trump está sofrendo 37 acusações por guardar em sua residência documentos alegadamente classificados do governo, que foram achados lá pelo FBI. Naturalmente, Trump nega e diz que os desclassificou antes de levá-los para sua casa. É a primeira vez que um ex-presidente é processado por esses motivos. Documentos foram também achados na casa e escritório de Biden e até agora nada aconteceu. Os opositores de Trump têm a esperança de que ao menos uma acusação prospere. Eles dizem que só precisam de uma. O FBI e o caso com a família Biden continua, que envolve as cobranças que o Congresso americano tem feito do FBI em relação ao seu procedimento com a família Biden. O FBI havia se recusado a entregar o documento FD 1023, como eu já relatei aqui para vocês em vídeo anterior. Entretanto, alguém vazou o conteúdo deste documento FD 1023, onde se alega que o presidente Joe Biden, está no documento, recebeu 5 milhões de dólares de um executivo da empresa ucraniana de gás natural chamada Burisma Holdings, onde seu filho Hunter Biden fazia parte do conselho. Segundo a Fox News, o relatório do FBI registra este envolvimento, relatado no relatório por uma fonte humana confidencial, que contou isso ao FBI durante uma entrevista em junho de 2020. Essa fonte humana confidencial, altamente confiável, segundo o relatório, é um executivo de negócios e ele detalhou várias reuniões e conversas que teve com um alto executivo da Burisma Holding, empresa ucraniana, ao longo de vários anos, começando em 2015. Segundo esse alto executivo da Burisma, contou a essa fonte confiável do FBI, a empresa Burisma teve que pagar aos Bidens porque o principal promotor da Ucrânia, Viktor Shokin, estava investigando a Burisma. O executivo da Burisma disse que pagou 5 milhões para um Biden e 5 milhões para o outro Biden. Logo, depois dos pagamentos, através de dezenas de contas diferentes que foram feitas, o promotor ucraniano Viktor Shokin, que investigava a Burisma, foi afastado. Diante das repercussões e da ameaça de responder por desacato, como eu relatei em vídeo anterior, o diretor do FBI voltou atrás e concordou em entregar uma versão do documento FD 1023 ao Congresso. Na sequência, o senador Chuck Grassley lançou mais uma bomba. Ele afirmou que o estrangeiro que supostamente subornou o então vice-presidente Biden, que todos acreditam ser Mykola Zlochevsky, manteve 17 gravações secretas de Hunter e Joe Biden como um seguro, uma apólice de seguro. O senador disse o seguinte, abre aspas, o 1023 apresentado ao comitê da Câmara redigiu a referência de que o estrangeiro que supostamente subornou Joe e Hunter Biden supostamente também tem gravações de áudio de suas conversas com eles. 17 gravações no total. Fecha aspas, disse Grassley durante um discurso no plenário do Senado. E ele continuou, abre aspas, essas gravações
foram supostamente mantidas como uma espécie de apólice de seguro para o estrangeiro, caso ele se metesse em uma situação difícil. O 1023 também indica que o então vice-presidente Biden pode ter estado envolvido com a Burisma, empregando Hunter Biden, seu filho. Mais do que isso, o FBI fez o Congresso revisar um documento não classificado, editado em uma instalação classificada. Está se referindo ao 1023. Isso mostra o desrespeito que o FBI tem pelo Congresso. Assim, o FBI encobriu a alegação de que o dono da Burisma tinha gravações secretas entre ele e os Bidens como uma apólice de seguro. Fecha aspas. Ou seja, a temperatura continua a subir entre o FBI e o Congresso americano, sendo que o diretor do FBI, que tinha se recusado a entregar, dado uma de valente, voltou atrás e entregou o documento após a ameaça de desacato. Comer, que também está na linha de frente contra o FBI, a linha de frente que o Congresso estabeleceu, ele ponderou o seguinte, abre aspas, os americanos perderam a confiança na capacidade do FBI de aplicar a lei de forma imparcial e exigir respostas, transparência e responsabilidade. Permitir que todos os membros do Comitê de Supervisão revisem esse registro é um passo importante para conduzir a supervisão do FBI e responsabilizá-lo perante o povo americano. Fecha aspas. Aparecendo no Fox Business da Fox News, Comer afirmou, referindo-se aos pagamentos da família Biden, abre aspas, temos mais registros bancários chegando. Vamos ultrapassar 10 milhões de dólares esta semana, mas acho que chegaremos a 20 ou 30 milhões de dólares. Ele está se referindo, naturalmente, aos pagamentos feitos à família Biden. E ele continuou, vai ser difícil para Biden explicar. Isso não vai desaparecer e acho que, eventualmente, a grande mídia vai começar a fazer as perguntas reais. Eles sabem que há algo errado aqui. Eles sabem que todas as alegações têm mérito por causa de onde Joe Biden estava, por causa do que vimos na fita antes, onde Joe Biden se gabou de demitir aquele promotor. Ele se referia ao promotor que estava investigando a Burisma e foi afastado. E ele continuou. Comer continua. Eles sabem que essa família criou essas empresas de fachada. Eles sabem que essa família estava lavando dinheiro, eles estavam lucrando com a influência de Joe Biden. A mídia sabe disso, eles simplesmente não estão cobrindo isso. Posso garantir, há mais dinheiro que vamos conseguir identificar do que o que foi transferido entre estrangeiros e outros países e a família Biden. Acho que, eventualmente, a grande mídia vai se voltar contra Joe Biden e começar a fazer as perguntas reais. Quais são? O que sua família fez para receber todo esse dinheiro? Fecha aspas. Ele observou ainda que está ficando claro que os Biden potencialmente se envolveram em suborno, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Em outra frente, o mesmo presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, o James Comer, em outra frente, ele intimou o ex-parceiro de negócios de Hunter Biden, filho do Biden, chamado Devin Archer. Ele intimou esse parceiro do Hunter, chamado Devin Archer, exigindo que ele prestasse um depoimento de acordo com o que foi noticiado pela CBS News. Em uma carta ao advogado de Archer, Comer escreveu que Archer desempenhou um papel significativo nos negócios da família Biden no exterior, incluindo, entre outros, negócios com China, Rússia e Ucrânia. Os avanços dos republicanos parecem ter feito
alguma mexida na família Biden, né? O filho de Biden, Hunter Biden, concordou em se declarar culpado de crimes federais em um acordo com o governo dos Estados Unidos, disseram promotores agora no dia 20 de junho. Hunter Biden, de 53 anos, admitiu ter intencionalmente deixado de pagar o imposto de renda federal, segundo o procurador David Weiss, em uma carta ao Tribunal dos Estados Unidos em Delaware. Em outro processo que está tramitando contra Hunter Biden, ele é acusado de, em 2018, já sabendo que era usuário ilegal e viciado em substância controlada, possuir uma arma de fogo, o que é proibido nos Estados Unidos. Vários veículos da mídia relataram que Hunter possuía uma arma em 2018 e que a sua então namorada, Hallie Biden, sua namorada, que é viúva do irmão dele, Bial, jogou a arma em uma lata de lixo antes de ser recuperada pelas autoridades. Hunter Biden disse em sua autobiografia que estava usando crack naquele ano, portanto ele era um viciado e não poderia ter arma de fogo. Ele deve se declarar culpado por não pagar os impostos federais e provavelmente nesse segundo crime também. Abrindo outro flanco, o presidente da parte judiciária da Câmara, Jim Jordan, republicano de Ohio, solicitou ao Departamento de Justiça informações relacionadas à busca e invasão feita pelo FBI na casa de Mar-a-Lago do ex-presidente Donald Trump, em agosto passado, onde foram achados os supostos documentos confidenciais. O Departamento de Justiça rejeitou o pedido alegando confidencialidade das informações porque as investigações ainda não terminaram. O deputado Darrell Issa disse em relação a essa recusa do Departamento de Justiça em atender ao pedido de Jordan. O deputado disse o seguinte, abre aspas, tem sido política do presidente Jordan e do presidente Comer tentar obter o cumprimento voluntário por meio de negociação. Se ele não conseguir, tenho poucas dúvidas de que ele seria forçado a usar o poder da intimação. Fecha aspas. Pelo jeito, esse roteiro é igual ao do FBI. Eles solicitaram ao FBI, ele não forneceu, intimaram, ele não forneceu, aí o Congresso disse que ia processar por desacato, aí o FBI cedeu. Pelo jeito, esse roteiro aqui com o Departamento de Justiça vai seguir essa mesma linha. Como está sendo visto, os parlamentares republicanos, que são oposição ao governo Biden democrata, estão se impondo e fazendo-se respeitar com ousadia e coragem. Obviamente, este não é o caso do Congresso no Brasil. O Congresso dos Estados Unidos também está abrindo um debate para averiguar se vai autorizar a reutilização da seção 702. Em 2008, o Congresso acrescentou uma emenda à Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira, chamada FISA, F-I-S-A, acrescentou a chamada seção 702, que autorizava a vigilância sem mandado de pessoas não americanas localizadas fora do país. Todavia, investigadores do Congresso dizem que essa seção 702, tem sido usada pelas agências para vigiar estadunidenses, inclusive dentro dos Estados Unidos. Críticos alegam que, apesar da 4ª emenda da Constituição, que proíbe buscas governamentais sem mandado, as agências americanas estão se mostrando cada vez mais intrusivas em sua rotina de vigilância das falas e atividades dos cidadãos estadunidenses. Essa seção 702, que os críticos dizem ser a fonte de muitos desses abusos, está programada para expirar em 31 de dezembro e talvez
os republicanos farão uma força para não renová-la. A China montou uma base de coleta de inteligência em Cuba, a apenas 90 milhas da Flórida, nos Estados Unidos. Inicialmente, as autoridades dos Estados Unidos negaram o fato. O porta-voz do Pentágono, brigadeiro general Pat Ryder, disse a repórteres em 8 de junho que o Departamento de Defesa não estava ciente de China e Cuba desenvolvendo qualquer tipo de estação de espionagem lá. Entretanto, depois que esse episódio foi divulgado pelo The Wall Street Journal, o governo Biden disse que já sabia e que isso vem desde o governo Trump. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse a repórteres 4 dias depois, no dia 12 de junho. Ele disse o seguinte, abre aspas, como comunicamos no fim de semana, não é novidade que a China está tentando obter algumas capacidades de coleta de inteligência em Cuba e, francamente, em outras partes do hemisfério, que desde o primeiro dia, quando chegamos, tomamos essa questão seriamente. Fecha aspas, desmentindo então o general Pat Ryder, que é porta-voz do Pentágono. A base chinesa aproveitou uma base soviética abandonada em Cuba e atualizou seus componentes. Segundo Kirby, essa atualização começou em 2019. Bom, é difícil acreditar no que eles falam. Um fala uma coisa, o outro fala outra, um desmente o que o outro falou, é bem complicado. John Ratcliffe, diretor de inteligência nacional do governo Trump, negou que houvesse uma instalação de espionagem chinesa em Cuba durante o governo Trump. Ele disse, abre aspas, é simplesmente absurdo e assim como na situação do balão espião chinês, você verá funcionários do governo Trump saindo e dizendo, simplesmente não é verdade. O deputado republicano da Flórida, Michael Waltz, disse o seguinte sobre a base de espionagem chinesa em Cuba, abre aspas, temos algumas de nossas bases militares mais sensíveis, na verdade, na Flórida. Nosso comando de operações especiais, nosso comando central, responsável pelo Oriente Médio, nosso comando sul, responsável por toda a América Central, e um campo de teste de mísseis de longo alcance que fica no Golfo do México, todos eles onde testamos alguns dos nossos mísseis mais sensíveis. Tudo isso pode ser coletado por esta base em Cuba. Fecha aspas. Pois bem, as perguntas são as mesmas do caso do balão chinês. Como isso pode existir desde 2019 no governo Trump e ninguém ter feito nada? Onde estavam as agências de inteligência dos Estados Unidos? Isso foi incompetência ou omissão? Como eu tenho mostrado no canal, com centenas de evidências, nesses mais de 115 vídeos e fora as 20 lives, os Estados Unidos estão sendo sabotados por dentro. Outro exemplo da incrível situação de vulnerabilidade a que os Estados Unidos foram levados pelos dominadores globais é de se ver que o completo desconhecimento que os Estados Unidos têm sobre o que os seus investimentos financiam na China. Segundo Derek Sisors, membro sênior do American Enterprise Institute, os Estados Unidos desconhecem o escopo de seu fundo de investimento na China, que está provavelmente financiando tecnologias militares e civis chinesas possivelmente prejudiciais. De acordo com o seu relatório, que ele escreveu intitulado O que fazer sobre o investimento americano na China, quase 800 bilhões de dólares em investimento dos Estados Unidos foram despejados na China de 2016 a 2020, ou seja, em 4 anos apenas, quase $1 trilhão. Mas os Estados Unidos, abre aspas,
não monitoram o que está sendo financiado, fecha aspas. Ele disse ainda no seu relatório, abre aspas, não sabemos quais as ações e quais títulos, quais indústrias, quais empresas, porque o Departamento do Tesouro não nos diz isso, fecha aspas. Derek, então, no seu relatório, dá outro exemplo de como as informações são incorretas ou propositalmente ocultadas. Ele disse, abre aspas, desde o final de 2016, a ação tem sido nas compras americanas de títulos chineses. Isso, infelizmente, não consta nos dados mensais divulgados. Os números mensais mostram as Ilhas Caimã como o principal destinatário dos investimentos dos Estados Unidos em títulos, com mais de 2,5 trilhões de dólares, embora as Ilhas Caimã não tenham um mercado de valores mobiliários. Esses números são absurdos, escondendo o que as finanças americanas estão realmente fazendo, fecha aspas. Escreveu o Derek, né? Por fim, ele concluiu que as empresas americanas que optam por manter seus laços com a China estão, abre aspas, minando a posição geopolítica dos Estados Unidos, fecha aspas. Bem, nenhuma novidade, porque as empresas respondem aos dominadores globais e não ao governo dos Estados Unidos, cuja elite também já foi cooptada. Agências dos Estados Unidos foram atacadas por hackers esse mês. A Agência de Vigilância Cibernética do país informou que o governo dos Estados Unidos foi alvo de uma campanha global de hackers que explorou uma vulnerabilidade em um software amplamente usado em 15 de junho. Eric Goldenstein, diretor assistente executivo de segurança cibernética da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos Estados Unidos, que eu já comentei aqui, é a CISA, disse em comunicado que várias agências federais foram comprometidas após a descoberta de uma vulnerabilidade no software de transferência de arquivos MOVE-IT. A CISA não identificou as agências afetadas, nem especificou como elas foram afetadas. O grupo de extorsão online CIOP, que reivindicou a responsabilidade pela violação do software MOVE-IT, afirmou no passado que não usaria nenhum dado roubado de agências governamentais. O grupo de hackers escreveu que agências governamentais, cidades e serviços policiais não deveriam se preocupar, porque eles já haviam apagado os dados. Enfim, o governo dos Estados Unidos precisa agora confiar na promessa dos hackers da CIOP. Em evento organizado pelo Aspen Institute, em Washington, Jean Startler, diretora da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, afirmou que Pequim está investindo significativamente no desenvolvimento de cybertecnologias destinadas a sabotar a infraestrutura dos Estados Unidos. Ela afirmou, abre aspas, no caso de um conflito, a China quase certamente usará operações cibernéticas agressivas para perseguir nossa infraestrutura crítica, incluindo oleodutos e linhas ferroviárias, atrasar o desdobramento militar e induzir o pânico social. Dada a natureza formidável da ameaça dos atores estatais chineses, dado o tamanho de sua capacidade, considerando quantos recursos e esforços eles estão colocando nisso, será muito difícil para nós evitar que as interrupções aconteçam. Vou repetir a frase final. Será muito difícil para nós evitar que as interrupções aconteçam. Fecha aspas. Lembre-se que quem está falando é a diretora da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos Estados Unidos.
Duas notas interessantes, então, para chegarmos à parte final. O líder chinês Xi Jinping se reuniu no dia 16 de junho com o cofundador da Microsoft Corporation, Bill Gates, em Pequim. Xi Jinping recebeu Bill Gates em Pequim. A outra nota interessante, antes de concluirmos, é que George Soros está entregando o controle do seu império de 25 bilhões de dólares para seu filho Alex, que nos últimos anos foi visto voando ao redor do mundo para conduzir negócios em nome da Open Society Foundation. Havia uma expectativa de que o escolhido para suceder George Soros seria seu filho Jonathan Soros, de 52 anos, o terceiro filho do primeiro casamento de George. O ex-presidente da Open Society Foundation, Arie Nair, disse, abre aspas, eu esperava que Jonathan fosse o escolhido, fecha aspas. Parece que a sucessão de Soros começou e sente-se que ainda virão algumas surpresas. O jogo continua, quer você goste ou não. Querendo ou não querendo, o jogo tem sua própria dinâmica e ele avança para pontos de não retorno. O tempo não vai parar para te esperar. Muitos serão pegos de surpresa porque se retardaram na compreensão das coisas mais elementares e não têm condições de acompanhar e assimilar a dinâmica do jogo. Espero que você não seja um deles. Lembre-se, só se desilude quem se ilude. Mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. Assuma a responsabilidade pela sua vida e haja, pois as consequências plantadas por aquele período causal a que me referi estão em pleno andamento e se desdobram de forma fatal. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O efeito dominó está em finalização. Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização. Um grande abraço a todos vocês.